Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Dando sequência à série Liberte-se dessa má ideia, hoje trago para você o depoimento do nosso colega de grupo Irracionais e dono do canal no YouTube Vlog Judeísta, Fernando Roque, morador de Bauru, interior de São Paulo. Fernando é autônomo e é homossexual. Ele vai contar aqui a sua trajetória de vida religiosa, desde o cristianismo, a passagem pelo budismo e a chegada nesse exato momento ao deísmo. Você, meu amigo e minha amiga, que pensa de maneira igual ao Fernando, visite o canal Vlog Judeísta, dê uma força ao Fernando, ajude a nossa luta racional contra a imposição religiosa em nosso país. Com vocês, Fernando Roque, de Bauru, São Paulo. Bem-vindos ao canal do Kennedy Littaife, o mago do realismo. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para contar minha experiência, na religião. Eu nasci numa família católica, embora meu pai não professasse crença alguma, mas tivesse lá um monte de crenças que ele adquiriu de seus pais, da sua família, mas não correspondia a uma igreja. Minha mãe, por sua vez, era bem católica. A gente ia a missas, às vezes longe, porque morávamos no sítio. Eu cresci e quando eu cheguei à adolescência eu tive muitas dúvidas sobre a vida, devido à minha sexualidade. Eu sou homossexual e nesse momento de medo e falta de coragem de querer encarar a realidade, o normal, acho que até normal de muitas pessoas, é buscar explicação em Deus e na religião. E é óbvio que estas não ajudam você a pensar com clareza acerca nem deste tema, desse assunto, nem de outros, Você vê aí na internet esse tema sendo tratado, você percebe claramente que as pessoas não têm o mínimo de noção de realidade. Acho que nos meus 15 anos de idade eu tentei suicídio, eu bebi um monte de remédios, tive que ser levado ao hospital. Depois me marcaram para psicólogos, eu não fui de jeito nenhum, minha mãe não conseguiu me levar porque eu não quis, e tudo isso por medo. E como eu acreditava em Deus, eu orava, inclusive cheguei a orar dizendo que mesmo que suicídio na igreja católica é pecado, para Deus é pecado, mesmo assim seria melhor do que eu continuar vivendo, porque se eu continuasse vivendo, Deus não ia gostar de mim, então do meu comportamento futuro, porque era aquilo que tinha em minha mente. Eu não conseguia pensar diferente, eu não conseguia ser diferente. Eu não vou ser desonesto aqui e falar que religião é culpada. Não, a religião não mandou eu me suicidar, nem me ensinou isso, porque a religião prega um paraíso no céu espiritual, onde a gente não tem pecados, onde eu não vou ter isso, mas não é isso. As razões que levam a esse tipo de atitude é o fato de você não ter tido ali um ambiente que te preparou para entender essas questões, e junto com a religião ela vem ali para confundir sua cabeça. Então a religião, ela não provocou isso, mas ela confunde a sua cabeça. A religião não provoca o homossexualismo, nem provoca a homofobia. Aliás, ela provoca sim, na sociedade ela provoca sim, mas a causa principal, primeira, não é a religião, e sim está no próprio ser humano, porque é o ser humano que está ali por trás da religião, E a religião, ela vem apenas para acentuar aí certos comportamentos aí, certas mentalidades, onde as pessoas se tornam incapazes de compreender essa situação, aí essa realidade de quem é diferente, e a pessoa que é diferente resolve entrar na religião
a religião ela não ajuda mesmo. Com sobrenatural, com histórias sobrenaturais, você não vai ajudar uma pessoa a entender o que está acontecendo com ela. Você só vai fazer uma pessoa entender o que está acontecendo com ela se você falar a verdade, se você falar o que é real. Aí eu resolvi então procurar outro caminho. Depois de não ter morrido no suicídio, fui buscar uma religião mais forte, porque era comum na época, né, as pessoas dizerem que a igreja católica é muito fraquinha, né, a igreja evangélica é mais forte. Só que eu acabei conhecendo as testemunhas de Jeová, que bateram na minha porta, e eu achei até que era a vontade de Deus que mandaram essas pessoas à minha porta para que eu encontrasse uma solução, um caminho para seguir. E eu me tornei estudante da Bíblia, onde uma das coisas que eu aprendi iniciais que eram boas é que Deus preparava um paraíso na terra, futuro, onde todos iriam ser felizes e para sempre, e que Deus era essa pessoa aí que tem propósitos e é amor, e nossa, uma pessoa suprema em bondade, em amor, em querer, o amor máximo que ele tem a nós, que somos seus filhos. Depois eu aprendi o resto, que esse Deus condena as pessoas por religião. Quem não é da Testemunha de Jeová está condenada provavelmente, a grande maioria, com algumas exceções. Aí quem vai ver é Deus, Jeová. Esse Deus, ele condena as pessoas por ser católico, evangélico, espírita ou qualquer religião. Só não é condenado quem é Testemunha de Jeová se seguir os preceitos. Esse Deus, ele deixa que algumas pessoas morram por falta de transfusão de sangue, que isso é um princípio dele, e que as pessoas dão tamanha importância nessa religião, que diferente de outros pecados que todos cometem com certeza, elas evitam. Esses elas conseguem se resguardar desse pecado. E aí você vê aí, né, as histórias de pai deixou o filho morrer, ou pelo menos quase morrer, por não aceitar transfusão de sangue devido à sua fé religiosa. As Testemunhas de Jeová costumam excomungar, né, por assim dizer, seus seguidores quando esses cometem alguns erros, né? Então, se eu fosse Testemunha de Jeová e prosseguisse nessa religião e um dia eu cometesse algum crime aí sexual, algum erro sexual, pecado sexual de acabar me relacionando aí com alguém que não pode, uma pessoa do mesmo sexo, eu seria expulso da religião e ninguém poderia conversar mais comigo, nem ter amizade, nem contato. Teriam que ser fechados para comigo mesmo, de não olhar nem para minha cara mais, com o intuito de que eu me arrependa disso, né? E reconheça meu erro e volte para essa religião. Se minha família inteira fosse dessa religião, então a minha família não ia mais ter contato comigo nem olhar para minha cara, enquanto eu não mudasse de ideia, pedisse perdão e ficasse lá um tempo, como eles dizem, assistindo a reunião lá no fundo, no cantinho, por muito tempo, até todo mundo ver que eu realmente tinha mudado de comportamento e me arrependido. Essa religião desse Deus aí, de imenso amor e bondade, designou lá, né, nos arranjos de Jeová, como eles falam, um arranjo de Jeová, lá toda a instrução lá que eles têm, né, os anciões, que seriam os anciãos, que seriam como os pastores aí das igrejas evangélicas, de terem um procedimento de esconder casos de pedofilia dentro de sua religião, né? Então, se algum membro abusa de uma criança, eles deveriam esconder isso de toda a sociedade, porque a religião não pode ser manchada por um tal ato horrendo. Então isso aí também já deu muito problema aí, muito pano para manga. Isso aí, que as Testemunhas de Jeová deveriam ser parte da sociedade, pessoas que compõem essa sociedade, deveriam, né, combater essas coisas. Ao invés disso, né, claro, eles não fazem parte desse mundo, são separados da sociedade, porque o mundo jaz no poder do maligno, e eles aí não fazem parte desse mundo, assim como Jesus também não fazia, diz Jesus nas suas palavras aí no Evangelho. É uma religião muito pesada, eu carreguei um peso nas minhas costas, porque eu tinha meus problemas pessoais com a minha família, minha família tinha problemas, juntava o peso que a religião provocou. Eu carreguei um peso gigantesco que quando eu decidi sair dessa religião, depois de ouvir muitas críticas de muitas pessoas, eu tirei um grande peso das minhas costas, como se eu carregasse uma mala nas minhas costas muito pesada. Foi um alívio.
E tal, de boa, tá, de boa, de boa. Só que aí chegou uma hora que eu fiquei desanimado. Falei, eu não vejo sentido na vida. Tudo bem, eu perdi todas aquelas coisas, aquele medo, né? Porque antes, quando eu estava no catolicismo ainda, eu morria de medo de ir pro inferno. Eu morria de medo de que não só eu tinha medo da vida e das pessoas não me aceitarem, mas também eu tinha medo do sobrenatural, da condenação de Deus, do castigo de Deus e da condenação, e de ser essa pessoa horrível para Deus. Eu perdi tudo isso. Eu desacreditei de todas essas coisas. Mas eu não via como eu podia viver minha vida, eu não sei, a vida não tinha sentido. Mas eu não existe religião aí legal. Até que eu conheci o budismo de Nichiren Daishonin da Soka Gakkai. Uma religião que diz, budismo é razão, que você não precisa acreditar no ser sobrenatural. Não existem essas coisas sobrenaturais, essas coisas de religião, não, porque budismo é razão. Uma religião humanista. O seu lema, a sua luta é pela paz mundial. O Koseirufu, ela luta pela paz, educação e cultura. Ela promove a paz, a educação e a cultura. Esses são os valores que essa religião, aliás, Soka Gakkai, significa a criação de valores. São esses valores que essa religião quer propagar no mundo e na sociedade, com pessoas conscientes. E eu comecei a conhecer essa religião. E comecei a praticar essa religião budista. Mas tinha um lado que eu comecei a ficar meio com o pé atrás, porque eu já vinha de uma religião e eu quase que fui treinado a saber o que é uma seita e o que não é, né, o que é fanatismo e o que não é. E fanatismo é quando você diz que a sua religião é verdadeira, só ela. Quando você considera o líder ou líderes da sua religião pessoas especiais, além do normal, tal como os líderes da Testemunha de Jeová, que são chamados de corpo governante da Testemunha de Jeová, fazem parte dos 144 mil que reinarão com Cristo no céu. Ou seja, são as pessoas que irão para o céu e vão estar junto com Jesus, tomando conta do nosso planeta, enquanto nós, eu e você, vamos viver aqui na Terra, em carne e osso, para sempre. Então eles são escolhidos, Deus está escolhendo os líderes da Testemunha de Jeová. Dentre os líderes, os vários, está escolhendo e selecionando para governar com ele no céu. Já pensou? O líder de uma religião vai ser governante desse planeta. Então, isso daí são características de seitas e religiões fanáticas. E no budismo lá eles têm o Sensei, Daisaki Ikeda. Os outros anteriores a este foram Josei Toda, Tsunei Saburo Makiguchi. É uma religião aí que se desmembrou de um outro budismo também centrado em Nichiren Daishonin, uma figura lá do budismo, e eles se separaram dos monges da Nichiren Shoshu e criaram a Soka Gakkai. Tudo porque teve uma briga lá, um embate entre eles por vários motivos. E tem briga até na justiça lá no Japão, por templo, por pedaço de terra, por propriedade, sabe? Onde eles estão brigando, esse pedaço de terra é meu, não é seu, não é meu, não é, enfim. Toda essa baixaria. E é uma religião que faz assim muito espetáculo, muita propaganda de que sua vida vai transformar, sua vida vai ser outra se você praticar o budismo, se você recitar o Nam-myoho Renge-kyo. O Nam-myoho Renge-kyo é como um rugido de leão. Não há maior alegria do que recitar Nam-myoho Renge-kyo. Também fala que, nossa, que boa sorte que você tem por você ter nascido na mesma época em que o mestre está vivo. Que nem o Daisaku Ikeda tá lá, e eu pratiquei o budismo nessa época que tinha o Daisaku Ikeda. Olha que boa sorte que eu tenho. E isso é coisa de seita. Essa coisa que você tem que converter os outros, porque os outros, é óbvio, vão perceber que a sua religião é verdadeira sem entrar em contato com você, é coisa de seita. Porque isso não é óbvio, não é óbvio, não é óbvio. Não é óbvio. Porque o cara lá os raelianos, sei lá como é que chamam, pregam lá a crença em alienígenas, que nós fomos criados por alienígenas e que os alienígenas vão voltar, enfim, essas coisas, que fazem clones, sabe? Eles também acham que se eles falarem da religião deles pra você,
o natural é que você aceite e acredite imediatamente, porque eles estão com toda a verdade. Aí o cara que vem lá do islamismo, o muçulmano, ele também pensa assim. O mórmon, todos são assim. Então, uma religião, para ela não ser uma seita, para ela ensinar realmente algo bom para você, se você insiste que a sua religião ensina algo de bom, ela vai ensinar assim alguns princípios éticos, e vai te tornar ciente de que você tem que fazer as escolhas de coisas, de características positivas do ser humano. Você tem que escolher, você tem que falar, eu escolhi, eu faço o que é correto por isso, por aquilo, não é por medo de castigo, não é porque eu tenho uma promessa específica de uma seita específica que falou que eu vou voar com alienígena, que eu vou sair voando com Jesus, sei lá. Não, são esses princípios aqui, e outras pessoas aí na sociedade também praticam essas virtudes, essas ações aí, éticas, né? Positivas mesmo, de verdade, positivas mesmo. Tem várias pessoas aí, isso é normal e natural aí na sociedade. E a gente aqui enaltece essas ações aí, esses comportamentos, porque nós temos consciência que a nossa religião a gente tem que ser assim. Mas tem outras pessoas aí fora que também são assim. Então não é só aqui não. Então você professa aí a sua crença, a sua religião, como o que você escolheu porque você tá legal lá, mas entendeu? Não é a única que existe no mundo e que você teve a sorte de encontrar. Porque se você teve a sorte de ser essa religião a única verdadeira, o cara que está lá no muçulmano, na religião islâmica, ele teve a sorte de estar no Islã. E o cara que é da Igreja Universal tem a sorte de estar na Igreja Universal por ter encontrado a única religião verdadeira. E todo mundo é assim. E isso não tem sentido algum. Essa religião não me trouxe benefício nenhum, não respondeu minha pergunta de o que eu vou fazer da vida. Porque eu não acredito nessas coisas de religião, né? Tal, de fim de mundo, apocalipse, não sei o quê. Mas o que eu vou fazer da vida? A vida não tem sentido, né? O que eu vou fazer aqui, morando no sítio e tal? Quer dizer, tá tudo obscuro pra minha vida. Eu não sei o que entender da vida, o que pensar da vida. Essa religião ela não respondeu. Ela só deu respostas de instituição, da instituição dela. Então a resposta você tem que fazer atividades aqui, você tem que fazer certas coisas aqui, tudo ligado à instituição. Só isso. É isso que a sua vida tem que se tornar a religião. Não se fala do mundo real aqui. O mundo real é coisa da religião. Enfim, é uma coisa assim que tira totalmente você da realidade. E você ouve aquelas coisas que essas religiões sempre falam. Elas tiram todo o sentido real que existe na vida mesmo, e aí elas dizem que elas sim é que estão te dando a visão verdadeira, real, da realidade, da vida, elas que compreendem mesmo o mundo, a vida, o sentido da vida, elas que estão com a verdade. Então não me fez bem essa religião, eu não me senti bem. Foi uma luta constante para tentar me encaixar naquilo ali que para mim não tinha sentido. Mas na época era a única religião que para mim fugia, que a princípio parecia fugir disso daí que vocês veem nas religiões aí, seitas fanáticas ou religiões que tiram a pessoa da realidade, não falam de coisas reais. Bom, e hoje eu sou cético, né? Eu me considero deísta, como uma filosofia que não é uma religião, é uma filosofia só uma visão, basta você tentar procurar aí. E eu sei que a vida não é fácil mesmo, e que a realidade não é fácil mesmo, que se leva toda uma vida para você entender a vida, compreender, aprender a viver. Meu pai dizia, a pessoa tem que saber viver no mundo. Ele criticava uma pessoa e falava, a pessoa não sabe viver no mundo mesmo. Então a pessoa tem que saber viver no mundo, viver e no mundo. E isso é difícil. E a religião ela não vai ajudar. A Testemunha de Jeová ou as igrejas do cristianismo não ajudam nisso. Nem o budismo de Nichiren Daishonin da Soka Gakkai não ajudam você nisso. Não ajuda nem um pouco. Só se você tem uma formação mesmo anterior, sua que você recebeu da sua família, ou de você mesmo, que você pode ter um pouquinho mais de êxito. Né? Então, é isso. Você entender a vida e o mundo não é tão simples, não é tão fácil, porque o mundo e a vida são coisas complexas demais. São complexas. Você não pode negar que são. Que você vê aí um mundo totalmente
com pessoas com pensamentos diferentes, ideais diferentes, muitas coisas acontecendo, uma sociedade que tem leis, mas tem pessoas que desobedecem essas leis, tem pessoas cometendo homicídio, tem pessoas morrendo, tem pessoas que adoecem porque isso existe, tem problemas de harmonia, tem problemas de relacionamento, nem sempre você entende o outro, nem sempre o outro te entende. A gente vive num mundo onde você precisa trabalhar para produzir um ganho que vai tornar possível que você obtenha bens materiais e o seu próprio sustento básico. E para que você alcance um nível maior de qualidade de vida financeira ou de vida material, existe um esforço aí conhecido, que envolve tanto você trabalhar bastante como você encontrar e se encaixar em profissões e trabalhos, aprender certas profissões que vão te dar mais dinheiro, se você é autônomo, ou então estudar mesmo e se formar. E tudo isso é difícil também, não é fácil, mas são coisas da vida e a vida pode se tornar agradável nesse caminho aí, em prol disso. E você tem que viver a realidade. A religião, ela não vai te dar isso, ela não vai te dar, ela não vai te dar realidade nenhuma. Ela quer te colocar um anestésico onde você vai ser anestesiado com um monte de histórias mitológicas e lendas que a princípio parecem ajudar, mas é como se fosse uma anestesia, depois vai passar e você vai ver com perguntas e dúvidas e sofrendo com aquilo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se inscreva no vídeo do Kennedy Litaif, o Mago do Realismo. Essa foi a minha experiência na religião, resumida e contada nessa versão, porque eu poderia contar outros fatos também, mais específicos dessa minha trajetória. Se inscreva no meu canal também, conheça o meu canal aí, Vlog de um Deísta. Obrigado, Kennedy Litaif, o Mago do Realismo. Bem, vocês acabaram de assistir o depoimento do Fernando Roque, de Bauru, São Paulo. Você, meu amigo e minha amiga, você viu o exemplo de coragem do Fernando? O exemplo de dúvida? O modo como ele questionou? O modo como ele foi curioso para buscar as suas próprias verdades? Siga o exemplo do Fernando. Visite o canal Vlog de um Deísta. Dê força ao Fernando e compartilhe seus conhecimentos e seus comentários. O canal Vlog de um Deísta foi criado pelo Fernando para mostrar algumas ideias mais concisas sobre existência perante todo o universo e sobre nossa identidade. Ele tem a finalidade de mostrar também a ineficácia e a ingenuidade das religiões quando fica estabelecendo mitos e fenômenos metafísicos, disfarçando falsas respostas a todas as questões que afligem nós, seres humanos. Fernando é adepto do conhecimento científico, da verdade simples e concreta. Quanto às dúvidas humanas perante sua existência na imensidão do universo, o Fernando tem o pensamento Fernando é o deísmo, uma forma poética e subjetiva para traduzir nossos sentimentos e experiências pessoais como seres conscientes de existirem. Todos têm a liberdade de fazer da sua vida o que melhor lhe convier. Portanto, ajude a nossa luta racional contra a imposição religiosa em nosso país. Veja os exemplos dados nessa série de depoimentos. Pessoas que foram, no seu passado, religiosas, nasceram em famílias cristãs e, por causa da curiosidade, da dúvida e do questionamento,
buscaram as únicas verdades que existem, a verdade natural e a verdade científica. Liberte-se dessa má ideia. Tenha coragem. Nenhum conforto religioso é verdadeiro. Tudo é efêmero. Tudo é passageiro. Muito obrigado a todos vocês. Eu deixo vocês agora acompanhado da música tema do canal, em média de John Lennon, com a letra dublada pelo nosso grande amigo de grupo, Edson Martins. Muito obrigado, um grande abraço, fui.